para começo de conversa. Olá, eu não sei a hora que você está acessando esse vídeo, então bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast para começo de conversa. Este é um programa que trata de coisas do reino de Deus. Temos aqui sempre trazer uma palavra edificante, uma palavra de fortalecimento para você, então seja bem-vindo. Desde já peço a você, dê o seu like, compartilhe esse vídeo e nos ajude a levar o reino de Deus adiante. Doutor Paulo, é um prazer estar aqui novamente com o doutor, então cá estou eu novamente, substituindo o doutor Aldir. Eu vou falar. Nosso pastor, como um bom advogado, tá fazendo uma escala maravilhosa, né? Trabalha um dia, folga uma semana e tá boa essa escala, né? Não, essa é a melhor escala que tem. Então, Graça doutor, e paz, povo de Deus, sejam bem-vindos. Mais um podcast para começo de conversa. Um podcast edificante que vai falar a sua vida, sobre a vida de outras pessoas que vivenciam e acompanham o reino de Deus. A gente aqui não fala de religião, a gente só fala de Jesus. Que falar de Jesus é uma coisa boa, que engrandece e leva. E o nosso convidado de hoje é um mas antes eu quero fazer uma pergunta para o pastor. Ok, pode fazer. Como foi essa semana? Extraordinária. Abençoado. Dá uma marcha para Jesus. Eita, botaram para fazer pastel. Eita, ó, não vou falar, mas no final Deus é bom e o diabo não presta. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu não sei o momento que você está passando, né? Muitas vezes você pode estar passando por uma situação difícil, outras vezes por uma situação abençoada como pastor, mas uma coisa eu te digo, Deus sempre está na sua frente, seja no momento difícil, seja na tribulação. Coloque Deus na sua frente. E agora, pastor, quem é o nosso entrevistado? Homem de Deus, servo do Senhor, tá ali na luta, transformando, edificando vidas na Zona Leste de São Paulo. Pastor da igreja Vida Plena, resgatando vidas. Pastor Aguinaldo Rocha. É uma honra recebê-lo aqui, é um prazer recebê-lo aqui. Ficamos muito satisfeitos quando confirmou a presença, sei da história, sei da trajetória, veio com recomendação do outro pastor amigo, irmão, pastor Fábio Barro. Então a gente sabe que quando vem com recomendado, é bênção. Então é uma honra recebê-lo aqui, fique à vontade, sinta em casa. A gente vai falar de coisas do reino, edificando. E aqui a gente tem uma dinâmica, aqui é tudo ao vivo, tudo bem tranquilo, pastor. Quando tiver uma coisa que é para edificar a vida, você olha para essa câmera aqui e fala para quem está te assistindo. E hoje já quero, antes de te dar a palavra, já saudar aí. Hoje ele veio com uma comitiva. Eita, o homem veio com a elegância. A filha já tá ali, arruma ali, pai. Ali. É Isabelle o nome da princesa? A Isabelle, um abraço para Isabelle. Um abraço pro Gustavo. Isso. E um abraço pra Dona Sônia. Dona Sônia disse que não quer sentar aqui, mas ela fica à vontade. Ela tá de bastidores. Só controlando. Uma piscadinha, você já entendeu o que é. Fecha a boca. Não é assim? Desse jeito. Só muda o CPF, mas elas continuam do mesmo jeito. Exatamente. Uma pergunta que nós sempre fazemos no início. Quem é o pastor Aguinaldo? E vou atropelar logo. Como se deu o seu encontro com Jesus? Primeiramente, quero dar uma paz a todos aí que estão no seu horário que vão ver esse vídeo, né? Esse podcast. E o meu encontro com Deus, eu vim de uma família evangélica, né? Meu pai era adventista dos 7º dias ali, né? Começou, meu pai bebia, se converteu. E eu conheci um pouco do adventismo, frequentei o adventismo ali na minha infância. Só que aí depois o mundo me atraiu, né? Eu fui pro mundo e conheci tudo que não devia. Né, até um momento que eu desci lá no vale, na sombra da morte mesmo assim, me envolvi com as drogas, com assalto, com tudo que não prestava ali naquele momento. Sofri, fugi como Jonas, né? Que nem vocês falaram ali, minha esposa e meus filhos estavam ali, que era pequenininho, sofreu bastante, né? A gente passou por um momento bem difícil. Mas aí teve aquele encontro com Deus que o senhor acabou de perguntar. Foi um belo dia que eu tava
tava no fundo do poço mesmo, sem saída, né? Tava virado de alguns dias de droga. E eu entrei numa igreja. Primeiro recebi um convite de uma obreira passando na rua, me deu um convitinho e falou, vai lá. Só falou isso. E eu peguei e fui. A gente tava falando, eu conversei com a minha esposa, eu falei, vamos? Aí ela falou, vamos. A gente chegou lá e naquele momento eu senti a presença de Deus. Foi ali que foi o primeiro passo de conhecer, de sentir a presença de Deus. Eu lembro até hoje, era um pastor bravo, falava assim, fecha seus olhos, coloca a mão no coração, e eu só não queria me conectar com Deus, mas quando eu fechei meu olho e busquei ao Senhor, eu senti aquela paz, aquele refrigério. Aí foi maravilhoso, foi assim, o primeiro encontro, assim. Então quer dizer que, no primeiro momento, a gravidade da Terra, até a gravidade do mundo te atraiu. Exatamente. Porque temos uma gravidade, e posteriormente a gravidade de Deus, que é maior, mais forte, te chamou de volta. Exatamente, pastor. Maravilha. Ali foi o recomeço, assim que eu já ouvia muito sobre a palavra, só que quando a gente é novo, a gente não quer dar ouvido, né? Então eu ouvia, eu tinha uma senhora que sempre, toda quinta estava na minha casa pregando, falando sobre Nabucodonosor, e eu não aguentava mais, eu falei, eu quero o mundo. A gente é jovem, a gente queria, né? Só que, devido aos acontecimentos da droga, perdendo emprego, no fundo do poço, perca. Quantos anos ficou no mundo, pastor? Olha, eu fiquei 16 anos. Cocaína, 3 paradas cardíacas, mais de 100 overdose e... E o pastor é jovem? Estou com 40. 40 anos. E quanto tempo nós caminhando com Jesus? 14 anos. 14 anos. Então, quando a Isabelle nasceu, eu me entreguei meus caminhos para Deus ali. A Isabelle foi então o ponto divisor ali. Foi. Quando ela nasceu, a gente tomou uma decisão em casa, já não tinha mais saída, não tinha devendo para Deus e o mundo, sabe? Aquele bico de sinuca assim, né? E a gente foi para a igreja, e o pastor até falou assim, apresenta ela. A gente apresentamos ela e dali para frente começou a nossa história, a caminhada com Jesus ali, né? Mas nesse meio tempo você já era casada com a gente morava junto. Com a Digníssima. A Digníssima ali, a gente tem 20 anos com ela ali. 20 anos ali com ela. E como que é para ela, para a esposa, nesse momento, de Vale? Porque a gente está falando para pessoas que estão passando por esse momento. Exatamente. Como é nesse momento, pelo que o pastor está relatando, ela ficou com você e não abriu mão. E hoje o que a gente mais vê é pessoas abrindo mão de casamento por qualquer coisa. Exatamente. Era meu príncipe, virou sapo, tô fora. Como que é ter uma mulher que edifica a sua casa, que tem sabedoria para carregar? Você chegou no estúdio aqui para fazer, mas você veio com a sua família toda, todo mundo acompanhando, todo mundo vivenciando isso. Como que essa transformação? Pastor, falar da minha esposa é ao mesmo tempo fácil e difícil, né? Porque assim, é uma grande mulher que sempre esteve do meu lado. Quando eu cheguei, no momento que eu assumi, eu falei, eu preciso de ajuda. Ela falou, vou estar com você. E aí foi esse momento que eu me senti acolhido, porque eu não tinha ninguém, eu não falava dos meus problemas para ninguém. A única que eu consegui me abrir mais, porque já não tinha mais saída, não tinha mais o que mentir, mais o que esconder, porque chega um momento que a gente não consegue mais, né? E a gente fica, todo mundo começa a perceber. E ela percebeu, falou, o que está acontecendo? Aí eu relatei para ela ali e ela falou, vou te ajudar. E aí a gente começou, não foi fácil, né? Ela escondia os cartões dela, eu ia lá, pegava, gastava todo o meu pagamento. Chegou um momento de eu chegar em casa, o Gustavo bem pequenininho, não ter o que comer. Meu pagamento todo ia embora na droga, na dívida, então não foi fácil. Mas mesmo assim, ela em oração, orando, até um momento que nós dois se unimos ali, ela deu uma sugestão, a gente precisa ir para a igreja. Através desse folheto. Foi ela. Através desse folhetinho, a gente olhou no folheto, a gente precisa ir para a igreja. E aí a gente foi aí que, falei, vamos. Aí se juntamos, fomos juntos, e aí começou. Né? Não foi fácil, mas ela sofreu. Eu vou falar para o senhor que ela sofreu muito ali. Então, pastor, esse seria um conselho que o pastor daria a quem está passando por uma situação dessa, procura a igreja perto de você? Olha, eu vou falar, procure, com certeza. Deu o primeiro passo, eu costumo dizer, porque a mudança vem de dentro para fora, né? Porque eu palestro também em clínicas e a gente fala, não adianta só o remédio cuida da carne, mas a gente precisa da alma, no espírito, né? Então, começa dentro para fora, né? Aproveitar, já que você está entrando nessa e o Espírito Santo vai ministrando aqui, a gente deixa o Espírito Santo levar para você dá palestra para quem tem vício. Sim. Como que tá hoje um jovem? Qual é
a recomendação, como que ele sai? Porque muitas vezes a gente vê a pessoa que quer sair, só que ela não tem força. O inimigo é tão sujo que ele tira as forças para você. Você está dizendo aqui, por exemplo, você conseguiu sair primeiro porque você quis, segundo porque você teve o apoio da sua família, e terceiro por cima porque Deus é bom o tempo inteiro e Ele cuida, Ele prepara de tudo. Ele em primeiro lugar. Mas para quem está buscando agora, que está no momento que o refúgio dele é o vício, qual é a recomendação que o pastor daria? Olha, uma das primeiras coisas, meu pai sempre falava uma palavra de Deus, por mais que eu estava no mundo, ele falava assim, não assentais na roda de escarnecedores. Lembra dessa passagem? E eu usando droga ali, essa palavra ficava ardendo no meu coração. E aí eu comecei, um conselho que eu dou para quem, primeiramente, é se afastar. Outra passagem que eu lembro muito, que é de Jó, homem temente e desviava do mal. Então eu comecei a desviar. O primeiro passo, desviar das más amizades e tentar se envolver mais com Deus. Ler a palavra. E ali eu comecei falar do meu caso, comecei a ler mais a palavra, ter mais intimidade com Deus, e ali a vontade foi saindo. Porque é uma ansiedade muito grande que dá, né? A pessoa fica ali ansiosa para aquele momento de buscar droga, de usar. E, querendo ou não, a palavra nos dá esse refrigério na alma, né? E ali foi o meu encontro. Eu busquei, o conselho que eu dou é vai para a igreja, tenta buscar em Deus, né? Se entregar, porque o remédio ele vem, ele traz a cura ali momentânea no corpo, porque o corpo pede. Só que quando vem um problema, o primeiro momento, quando vem um problema, a gente vai buscar onde? É o escape. A droga se torna um escape. Então, o primeiro passo é cuidar da alma. É deixar Deus cuidar da alma, é se envolver com Ele, porque a alma forte, o espírito forte, a gente está com o espírito forte, a gente vence. E voltar lá e fugir da roda, da roda dos escarnecedores. Porque um dia eu ouvi uma conversa paralela, eu estava no ônibus, tinha uma senhora e um rapaz conversando. Eu falei, você sumiu, o que aconteceu? Eu falei, eu internei a primeira vez, depois fui internado a segunda, a terceira, mas eu voltava sempre no mesmo lugar, sempre na mesma rodinha, que só tinha me oferecer o vício, o álcool, as drogas, e eu nunca ia conseguir sair daquela situação. Então eu tive que, aí o pastor entrou no ponto central, se afastar daquele grupo, né, que te oferece só o que não presta, e procurar realmente o caminho de Deus, porque se você volta, traz tratamento, mas volta para o mesmo local, a pessoa dificilmente vai conseguir se erguer. Então esse foi um dos passos que o pastor deu. Foi um dos primeiros passos, né? Que a gente tem que mudar o ambiente, tá do lado de quem gosta da gente, porque... muitas vezes isso é interessante, isso tem uma passagem bíblica que é muito nítido isso com Jesus. Quando ele cura o cego e fala para o cego, não volte para dentro da vida. Olha só, o problema não estava na visão dele. O problema estava no ambiente que ele vivia. Então, muitas vezes você está numa situação que você não adianta. Se você, e o pastor foi muito assertivo na hora que falou assim, você tem que mudar de dentro para fora. Você tem que querer a mudança de dentro para fora. A pessoa tem que querer. Quem está nos ouvindo tem que estar passando por um momento de aflição, e está se resguardando no vício, isso vai te levar à perdição. O que você tem que fazer? Você tem que querer mudança. E não é feio. Muitas vezes a gente pensa que a gente é super-homem, super-mulher, que a gente tem... Outra coisa que o pastor falou, frisou bem aqui, eu reconheci que eu estava. E eu falei para minha esposa que eu precisava de ajuda. Então, reconhecer que você está fraco te torna forte. Exatamente. Né? Porque muitas vezes a gente, quando a gente reconhece, é na fraqueza que Jesus trabalha. Exatamente. Entendeu? Eu não aguento mais. Então, o primeiro passo, muitas vezes, é você reconhecer que você não é autossuficiente para lidar com aquela situação e você precisa de ajuda. Exatamente. Aí a primeira coisa, se conecta com o alto. Que conectou com Deus, já começa a revestir o espírito, já está fortalecido. Forte, entendeu? E procurar ajuda de quem tem capacidade para te ajudar. Esse seu testemunho, pastor, olha como é interessante. Isso é edificante. Amém. E olha só, aí eu vou entrar numa outra pergunta. Como é para os seus filhos, o exemplo hoje, saber da sua trajetória? Eu aprendi na vida, Paulo, que eu prefiro aprender com o erro dos outros do que com os meus. Então, quando vem uma história que eu sei que eu posso cair naquela mesma coisa, eu já sei o resultado, eu desvio.
Então, isso que o pastor está falando serve de exemplo para muita coisa. E quem está em pé, que se cuide para não cair. Exatamente. Entendeu? Então, o que acontece? O vício é muito atrativo. E a gente fala de vício, mas a gente fala de vício de maneira geral. Quantas pessoas perderam o casamento por causa do vício de pornografia? O vício, ele é um negócio. Ele é um negócio. Geral, ele é um negócio atraente, mas com uma consequência drástica. Porque o que você perde no final, graças a Deus, sua família bela aqui, sua família. Quanto vale a sua família? Não tem preço, né, pastor? Entendeu? Então, mas perder ela, entendeu? Quantas pessoas perderam as suas famílias por causa de vício, entendeu? Por causa disso. E por não ter força e nem condições de reconhecer que estavam fracos. Então, o que o pastor está falando é uma maneira sábia de como lidar. Isso é um chamado digno, muito, muito louvável de fazer. Parabéns, pastor. Que seu exemplo, e eu volto na pergunta, como é com seus filhos? Hoje, é até fácil responder, pastor, sabe por que antes? Porque, pode, fica à vontade. Assim, quando eu me converti, né, a gente já estava na obra, já estava de obreiro, entrando de obreiro, o pastor falou, tem que casar, né, eu vim de um dos pastores mais rígidos, tem que casar, tal, a gente já... Não, a gente começou na Mundial, só que eu peguei alguns pastores que eram bem mais, né, olhava a gravata, sua unha, era um zelo, porque não era um zelo na obra, né, e aí a gente pegava uma cobertinha, botava a Isabela numa coberta, e vinha na garoa, a gente andava muito, Gustavo na barra da saia dela, e a gente ia. A gente pagava esse preço sempre nos cultos, sempre a gente estava se envolvendo com a obra. Então eles já estão bem envolvidos com a obra, já desde pequeno, já sentava com os pastores, com os bispos, já sabia como que funcionava uma obra, o que era certo, o que era errado, o que podia fazer, o que não podia. Então para eles já foi mais fácil. Então eu sempre falava, Mas o teu testemunho, eles acompanharam? Sim, acompanharam. A trajetória. Essa mudança, isso para eles... Para eles é fácil, porque no caso do Gustavo e Isabelle, eles são livres. Eu falei assim, vocês sabem o que é certo e o que é errado. Eu te ensinei até agora o que é certo. Vocês sabem o resultado, o meu resultado foi ruim. Então, assim, se você quiser partir para as coisas erradas, minha mão tá lavada. Eu te ensinei. Só que eles já tiveram experiência com o pai, né? Tem um exemplo. Meu pai sofreu muito, fez minha mãe sofrer, entendeu? Então para isso é fácil, né? Pastor, nós falamos de como sair desse caminho das drogas. Sim. Agora vamos falar, me fala um pouco de como é que se entra nesse caminho, assim, a princípio. Interessante essa pergunta, muito interessante. Eu lembro que meu pai era cascadura, meu pai era adventista, então lá em casa sexta-feira tudo se parava, não ligava a televisão, não acendia fogo, sabe, a linha do adventismo, né, que no sábado a gente guardava o sábado. Então para mim era um pouco entediante, porque eu era novo, eu queria conhecer o mundo, né, eu era desbravador, aí eu comecei a desligar um pouco da igreja, né, e comecei a conhecer mais o mundo. Então assim, e aí meu pai não... A pergunta do irmão é muito interessante, porque eu não tinha esse vínculo com meu pai que eu tenho com os meus filhos, assim, de abraçar, de falar eu te amo, de a gente orar junto. Às vezes a gente deita lá, vai deitar, a gente ora todo mundo junto, né? E eu não tinha esse vínculo com meu pai. Então eu procurei a amizade lá fora. Então eu creio que foi mais... falta de um ombro amigo ali, de ter uma... Que nem eu converso com o Gustavo, todos os tipos de assunto, a gente é aberto para conversar. Chamar quem é seu colega, com quem está saindo. Exatamente, ele conta a vida dele para a mãe, para mim, o pai tá assim, tá, minha namorada, às vezes ele fala, pai, o que eu falo para minha namorada aqui e tal. E a gente tem essa, né, intimidade assim, só que com meu pai eu não tinha, então eu era mais preso, então acho que eu fui buscar isso no mundo. E ali para se enturmar, para entrar, para ser na época que nem a palavra falar descolado ali, para estar com o pessoal, né? Eu comecei com a bebida, com o álcool, um dos maiores portais é o álcool. A abertura. Abertura para tudo, comecei no álcool, aí pulei pro cigarro, veio a maconha. Aí depois de um pouco mais velho, quase antes dos 18, ali, bem antes ali, eu conheci a cocaína. Aí foi a derrota. Aí foi a derrota. Aí vinha de picos, né? Alguns picos de parar, de voltar. Eu achava que eu dominava. O pior do ser humano é falar, eu domino. Achava que eu dominava ela, eu usava quando eu queria, eu usava em alguns momentos, mas depois eu vi que eu fui perdendo o controle dela, ela foi saindo.
Esse eu domino Isso é uma interessante. constância, né? É uma constância, né? Todo mundo acha que domina. Todo mundo acha que domina o vício, né? Até tem gente que eu paro a hora que eu quiser. Não é isso? É aquela história. E a voz, ela é uma voz que ela fala só hoje. Essa voz é a voz do inimigo, ela vem e fala só hoje. Amanhã você não usa. Então essa voz, só que ela vem constante. Aí a droga, ela entra em vários momentos. Ela entra na felicidade, na tristeza, na angústia. Tá feliz, usa a droga. Tá triste, vou usar. Exatamente. Então ela se encaixa em todos os momentos ali, né? E ela entra sempre no momento de festa, né? Exatamente, também. É sempre no momento de Preenche festa. um vazio. Pastor, ela dá um prazer, né? Ela, no começo ela dá um pico de prazer, né? Que se você estudar lá, ela dá um pico de prazer no cérebro. E a gente fica, o usuário, ele sempre fica procurando esse primeiro pico de prazer. Só que ele não encontra. Aí ele aumenta a dose. É nessa que a gente vicia. Ela dá um prazer, porém depois vem a depressão. E quando o pico desce, vem a depressão. Aí volta novamente. Aí foi onde eu entrei, em depressão profunda. Eu já não queria mais tomar banho, não queria ver ninguém. Chorava todo dia. E às vezes eu pedia pra ela falar assim, fica em casa comigo, não vai trabalhar hoje não. E ela largava do serviço para ficar comigo. Porque aí eu queria me matar. O que faltava? Pastor, faltava o Espírito Santo, faltava conhecer a Deus. Mas não, o Espírito Santo preenche material, tudo. Sim. Mas o que material? o que lhe faltava? Aí você conhece Jesus. Mas faltava o quê? Porque você tinha uma esposa, tinha uma família, tinha emprego. O que levou você a ter uma falta? Para você querer esse pico de felicidade? Então, eu acho que foi o distanciamento mesmo. Porque eu cresci assim, não que eu cresci, mas meu pai se converteu, eu estava sempre na igreja. Eu tinha uma felicidade ali na igreja, né, tá com os irmãos. Mas aí depois que eu distanciei muito de Deus, assim, o mundo, e eu tive muitas decepções, fui tendo essas decepções do mundo. E aí eu acho que eu fui preencher na droga. Acho que é ali que eu falei, vou preencher ali. Comecei com uma pequena dose. Vamos, tal. E aí quando foi ver, eu já tava... Eu terminei no meu último estágio usando 12 pinas de cocaína. É muita coisa. Muita coisa. Mas aí, mudando a chave... Vamos lá. Como que preenche? Esse espaço. Qual é a verdadeira alegria? A verdadeira alegria é Cristo. Aí quando eu conheci essa verdadeira alegria, aí mudou tudo. Aí é pico de felicidade. Aí é sempre, né? Eles ficam lá em cima lá. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Quando você vê aquele pino, fala, não, Senhor, a tua graça me basta. Eu contar essa que Deus me trouxe agora. Eu lembro que o senhor falou do pino. Eu lembro que eu comprei uma droga, entrei no banheiro e eu olhei para essa droga e eu falei, ela não é maior que Jesus. Como pode um pouquinho de droga ser maior que Jesus? Por mais, pastor, que eu tava no mundo das drogas, eu orava. Eu lia a Bíblia, mesmo não conseguindo compreender, eu lia. À noite eu botava um fone, eu estava falando com o pastor Fábio ali, era escutando a Genor Duque, era escutando alguns pastores da madrugada, querendo preencher. Eu sabia que eu tinha que buscar Jesus. Mas você você já sabia. E aí quando você descobre que o seu corpo é o templo do Espírito, né, e que ele te preenche, que você não pode de forma alguma trazer o impuro para dentro do seu corpo, que ali mora o Espírito, aí você realmente se liberta dessa... Se você fosse hoje falar para um jovem que tá indo, vamos fazer um cenário hipotético aqui. Se você fosse falar para Aguinaldo de 20 anos atrás, o que você falaria hoje? Eu falaria assim, Aguinaldo, valorize primeiramente as palavras. Eu costumo, às vezes, até quando Deus me usa na pregação, valorize aquele momento no culto. Que eu não valorizava. Às vezes eu sentava ali e ouvia a palavra, mas não valorizava de nenhuma forma. Né? Eu queria sair, eu queria ir para o mundo. E valorizar esses momentos é maravilhoso, porque conta muito. E valorize quem está do teu lado, né? Que é o principal, né? Que é ali que você vai estar, né? Ganhando forças ali para vencer, né? E como que foi sua caminhada ministerial? Saiu, começou... Saí, comecei. Na igreja. Aí eu tive o finalzinho, né? Que eu terminar de contar só rapidinho. Fica à vontade. Eu tive um encontro no banheiro com Deus, peguei as drogas ali e vi o Espírito Santo veio e falou comigo, Aguinaldo, se você morrer agora, você vai pro inferno. E aí eu peguei aquela droga na minha mão e falei, Senhor, me coloca nojo. Aí eu usei e tive nojo, vomitei. E eu fui teimoso, fui lá, comprei de novo, usei, vomitei de novo. Fui 3 vezes. E aí eu falei, tô limpo. Aí Deus falou comigo no meu coração, falou assim, ó, me honra, que eu mudo a tua história. Aí eu fui limpando, pastor. Repete aí como é essa história. Me honra que eu mudo a tua história. Aí eu fui limpando.
Tirei palavrão, prostituição, tudo que não prestava dentro de mim, eu fui limpando. Costumo dizer isso no culto. Limpa, se limpa. Eu fiz aquela limpeza, tirei os maus pensamentos, fui limpando, fui lutando contra mim mesmo. A Bíblia não fala, quer andar com Cristo? Nega a si mesmo. Comecei a negar as minhas vontades. Então, seu maior inimigo era você mesmo. Era eu mesmo. E interessante que o pastor falou, fez um pedido a Deus, né? Não, mas e Deus atende. E Deus atende, ele continua. Olha, no banheiro ele pediu, Senhor, bota nojo. Bota nojo. E aí complementando, pastor, essa voz falou comigo, você vai morrer, você vai pro inferno. E eu fui tomar banho sem roupa ali, e me passou um flash, desde pequeno até aquele momento que eu estava vivendo. Ali mesmo, eu ajoelhei no meu banheiro lá em casa, eu falei, Senhor, eu lembro que eu orei, fiz uma oração tão simples assim, mas eu sentia a presença, eu sentia aquela paz maravilhosa, e aí dentro da minha mente falou assim, Deus ainda está comigo, ainda dá tempo. Foi aí que eu comecei. Aí Deus abençoou meu casamento, já estava, tava bem difícil, né? Ela já não confiava mais em mim, em nada, né? Tinha perdido totalmente a confiança. Confiava mais no meu cachorrinho lá em casa do que em mim, né? O pastor falou que fez uma oração bem simples. Bem simples. Então, quer dizer, não importa o tamanho da oração, mas sim a fé que move ela, que é a fórmula para o milagre. Exatamente. Às vezes a gente pensa que uma oração bem elaborada, né, é o que vai tocar em Deus. Pelo contrário, eu falei com uma simplicidade tão grande, Senhor, só me faz pegar nojo, que eu entrego a minha vida para o Senhor. Foi maravilhoso ali. Deus gosta de tribuna, gente. Exatamente. Deus gosta de um coração quebrantado, de uma alma que está pedindo com verdade. Não adianta com eloquência, isso é balela, isso quem gosta é juiz, tribunal. Quando a gente vai lá, a gente entende muito bem isso. Mas só que eles gostam de falar, não gostam que a gente fala. É isso aí, entendeu? Então, Deus gosta de uma oração sincera, uma conversa. Me limpa, me coloca nojo, é mais do que... Foi o que eu precisava naquele momento, né? Eu precisava de ter nojo daquilo, eu falava, isso tem que estar bem longe de mim. E ó, com fé. Um pedido com sabedoria. A palavra diz que muita gente pede, não tem tudo porque pede mal. Exatamente. Pediu certo, me bota nojo. Tem nojo daquilo. Olha só, é o pecado? Pede para Deus botar nojo você no seu pecado. Isso talvez seja o maior ensinamento hoje aqui. Exatamente. Seja isso. Pede para Deus te colocar nojo no seu pecado. Porque eu tô com esse vício, pede para Deus colocar nojo, que Ele coloca. Ore para Deus falar. Isso é uma grande sabedoria, ser colocado dessa maneira. Exatamente. E aí começou, pastor, aí eu comecei a me envolver, ia de segunda a segunda para a igreja e tal, e comecei sentindo a presença de Deus, aí eu falo, eu quero mais, né? A gente sempre tá no primeiro amor, a gente quer mais, e quer mais, e quer mais, e ajuda aqui, pinta ali, faz aquilo. E aí, eu lembro até a primeira vez que o pastor quer orar lá, aí, você não tem vontade de ser obreiro? Eu falava, não, pastor, não tenho não. Fugia, né? Pelos cantos. Todo mundo. Você tem vontade? Tem que ser obreiro. Eu falei, não, pastor, eu não quero não. Eu fugia. Até um belo dia que ele falou, fica aí na reunião de obreiro. Você não quer ser apoio? Aprende. Aí eu comecei a ser apoio, ouvindo as reuniões ali de obreiro, tal. Fui pegando gosto. E eu falei pra minha esposa, aí que ele falou, tem que casar. Aí eu corri lá com ela, a gente casou. E a gente entrou na obra devagarzinho, ajudando, apoiando. Quer dizer, e a obra de Deus, aquela velho ditado, oficina a mente vazia. Oficina do diabo. E quando você se empenhou na obra de Deus, você já não sentia mais aquele vazio, aquela necessidade de... a necessidade. Aí era de buscar mais o Espírito Santo. Mais de tomar Santa Ceia. Ele lembra, o pastor falou, eu estava fumando ainda, falava, eu não tomava Santa Ceia, mas tinha um desejo de tomar. Ele falou assim, o pastor foi sábio, falou comigo, falou assim, toma e luta contra a tua vontade. E eu tomei, porque eu saía da igreja e ia lá e comprava um cigarro. E ele falou, tome e luta contra. Mas eu já tive isso, eu já passei por essa situação. E muitas vezes, aí a gente difere. O que é religião e o que é religiosidade. Exatamente. Se você encontra um cara que é religioso, ele vai matar o seu chamado. Exatamente. Você está em pecado. Você não pode. Aí você encontra uma pessoa que está na religião, ele fala, meu filho, vá e lute contra isso. Mas eu não te impeço de nada. Exato. Porque a sua consciência, Porque muitas vezes é um vício. É um vício. Não adianta você tá lutando contra um vício. Aí a pessoa vai lá e fala, você não vai? Aí qual?
eu vi isso falar e eu tô aqui. Eu continuo aqui. Entendeu? Então, eu ia sair, mas vocês não deixaram. Entendeu? Então, esse apoio, muitas vezes o líder tem que ter uma sabedoria. Aqui a gente já pegou Ele perguntou, eu olhei nos meus olhos e falou, você quer realmente parar? Eu falei, quero. Então luta. Tomei, lutei. Eu tinha vontade, pastor. Saía do culto, queria comprar, mas não. Aí fui lutando. É vício, até né? que passou. É o vício. É o hábito, né? E também você tem a parte fisiológica, né? Exatamente. Você tá com aquele negócio, com a nicotina, até você sair, entendeu? Até pra você sair, pra sair tudo, demora um tempo. E o pastor, como o pastor Paulo falou, muito sábio, né? Não, toma a Santa Ceia e lute contra o seu vício. Ele poderia muito bem falar, não, você está em pecado, você não precisa não tomar. Isso. Se conserta primeiro para depois se tomar. Muitas vezes você não tem força para se consertar. Só falou tudo. Entendeu? Muitas vezes você não está com força para se consertar. E ele até leu, ele leu a palavra, falou, a palavra diz, examina o homem a si mesmo. Se examina, Guilherme. Começa a se examinar. Mas só que como você está. Mas só que se você... Deus conhece seu coração. Ele sabe o seu momento. Ele sabe se você está fraco. Se você está dizendo aqui, Senhor, eu vou fumar porque eu tô fraco e tal, mas eu não queria isso. Ele te fortalece. Exato. Ele consegue te livrar disso. Exatamente. Entendeu? Muitas vezes eu ia para um negócio constrangido e pegar. Até que um dia eu peguei, não acendi e joguei fora. Não vou. Aí você vai e acabou. Entendeu? Isso é... Até que não combina mais. Aí não tava mais combinando. Já não tava ficando mais legal. Pegando nojo também. É isso aí. Não é mais pra mim isso. E quando você toma a Santa Ceia, ele te fortalece. Fortalece. Porque você estava fazer isso em memória de mim. E você se lembra sempre. E o meu pastor foi bem pesado. Ele falou, você está colocando Cristo no teu corpo. Cuidado para onde você leva ele, Aguinaldo. Aí eu já, esse é o meu corpo. Jesus está comigo. Eu já fiquei com mas aquilo. essa consciência que tem que ter. Eu falei, não posso não. Jesus está comigo. Essa então aí foi essa negação. Fui negando meu eu. E a igreja lá, pastor? Pastor, a igreja a gente está aí nessa luta, né? E a gente... voltando lá de obreiro, né? Tava lá no obreiro, fui de obreiro, a gente passou por alguns outros mistérios, tomei conta, fui levantado a pastor, né? Acho que em 2016, aí eu e a minha esposa. E aí a gente começou a trabalhar. A esposa também é pastora? Ela é missionária. Glória a Deus. E aí ela, quietinha, né? Não fala nada, né? Tá ali só olhando. E aí eu trabalhei com o apóstolo Reinaldo Ferreira, fui pastor com ele lá também, a gente tomamos conta de algumas igrejas com ele lá. E aí voltei para o Mundial de Obreiro, sendo pastor de obreiro, trabalhando com ele, ajudando alguns pastores amigos nossos. E Deus sempre falava, eu quero você à frente da obra. E Deus colocando almas, colocando pessoas, né? E o nosso trabalho é assim, é humilde, que nem eu mandei um vídeo pro senhor lá. É nas casas, no lar, fazendo um culto no lar ali. É Deus colocando as pessoas que estão necessitadas. E aí, esse é o chamado, né? Pastor, eu não acredito nesse evangelho de placa. Eu também não. Eu não acredito nesse evangelho da igreja. Tem que ser a igreja do A, do B, a igreja é de Cristo. Exatamente. Aqui a gente tem a visão de reino. Aqui a gente olha e vê que todo mundo tem que estar... É o exército de Cristo. Não interessa se a sua é menor, se a outra é maior, a gente vai para o mesmo lugar. Exatamente. A gente está lutando para subir e levar um maior número de pessoas conosco. Entendeu? Essa é a nossa missão. Então... se é igreja com 5, se é igreja com 500, se é igreja 5.000, isso é dom que Deus dá. Exatamente. Mas isso aí de minha igreja é melhor, não acredito nisso. E eu também não acredito só porque a minha igreja tem essa igreja aqui, as outras não. Para nós são todas igrejas co-irmã. É o nosso ministério. Porque vai chegar lá no dia do tribunal e Jesus vai perguntar: por que você viu aquela igreja lá daquele jeito e eu te dei o dom e você não ajudou? Exatamente. Por que você tem? Porque cada um tem um dom. Exatamente. Nós somos advogados, podemos. O que a gente pode fazer? Ajudar. Agora não pede, até que o time tirou as fotos, não, Glauco, aí, bonita lá em Ibirá, aquilo lá... Veio um duro danado. Certo? Mas a gente vê, fazemos a obra com aquele dom que Deus nos deu. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que eu tenho de ajudar, de ser usado como instrumento dele. Não sou melhor do que ninguém, não faço, mas eu faço o que ele manda.
é fazer o evangelho dele, é fazer a obra dele. O Então, evangelho levar o evangelho. Então, lá em São Mateus, tem uma igreja que está precisando, estamos lá. Ah, se precisar, pastor Aguinaldo, você pode ajudar? Ajuda aqui. Independente de placa. Porque muitas vezes a gente vê, e aqui a gente entrevista. E não quantidade, né? Hoje é Não, qualidade, né? Deus se preocupa com a qualidade. Mas, né? ó, Exatamente. isso E um dia ele vai perguntar, o que fizeste com o talento que eu te dei? isso aí. Porque hoje as pessoas estão preocupadas, né? Vamos falar no geral do evangelho que o senhor está falando, com quantidade, né? E esses dias um pastor falou para mim assim, falou, Bagnal, você está com sorte, pastor. Você está começando com 4 já, você já tem sua esposa e seus filhos. Eu comecei sozinha, né? Mas eu posso falar, ó, a gente, sábado agora, a gente foi numa igreja, a gente organizou junto com outras igrejas. Vieram aqui, pô, pastor, a gente faz um café de pastores aqui, que é benção, já quero deixar o convite pro pastor. Amém. E veio um pessoal, a gente quer montar a marcha para Jesus lá em São Miguel e tal, vocês podem ajudar e tal. A gente foi para reunião, fomos lá, ajudamos e tal. Foi uma benção. Não foi o público que a gente esperava, mas já foi o primeiro. A gente já plantou a semente lá. Mas pro primeiro... Pro primeiro foi top. Benção. Foi benção. Só que o que acontece? Aí reunião de pastores aí, não, porque a minha igreja. Porque tem que sair meu nome. Ó, tira o nome de todas as igrejas. É marcha para Jesus, não tem igreja nenhuma. Esquece isso. Vamos. Ninguém tem. Quem tem que brilhar é Jesus Cristo. Não tem. O centro do... Ele é o centro da nossa vida. Ele é o cerne. Ele que tem que brilhar. A gente tem que brilhar. A gente tem que se agradecer de ter oportunidade de ser instrumento do Senhor para trabalhar na obra dele. E a gente faz... Aqui a gente entrevista no podcast. Batista, a gente... assembleiano. Sem preconceito, é isso. Não, porque, olha só, eu não vou falar, porque a igreja X... Eu não sou o dono da igreja. Exatamente. Quem tem que falar é ele. E ele vai no seu particular e fala, você está errado. E o nosso objetivo é o Evangelho de Cristo. Eu tenho que falar que ele é bom, que ele que salva, que ele que muda a história, entendeu? Exatamente. Então, o nosso papel é difundir o Evangelho, é levar a palavra dele onde tiver oportunidade. E se você está numa trincheira lá e a gente puder municiar, a gente vai municiar. E se a gente precisar aqui, a gente tem que saber que pode contar com o pastor, porque muitas vezes... Hoje eu tô forte, mas eu não sei o dia de amanhã, eu posso estar fraco. Entendeu? Então, e muito, por exemplo, o testemunho, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar essa entrevista para falar com aquelas pessoas que são independentes, que estão pensando em parar, que não sei. Por isso que a gente puxa, quando a ideia do podcast, o nosso pastor presidente teve a ideia, junto com o Eric, de montar esse podcast. Era para isso, é para trazer pessoas que têm história com Cristo, com o Evangelho, qual foi o momento que elas passou, por quê? Para edificar a vida das pessoas, entendeu? Edificar, olha, ele conseguiu, eu também consigo. Exatamente. O Deus que age na minha vida é o mesmo que age na sua e na de qualquer um que buscar ele verdadeiramente. Ele não mudou. Exatamente. Eu gosto dessa conversa, é justamente isso, essa conversa que como eu falei, às vezes você está passando por uma situação, hoje você está bem, né, mas tem muitas pessoas hoje que estão na situação que o pastor já esteve. Né, e quando você fala, você vai atravessar este mar, né, porque Deus está na sua frente, e é isso que fortalece a gente no nosso dia a dia. Essa experiência, né, que nós passamos para as pessoas que estão nos ouvindo. Né, olha, eu tenho experiência para te contar. Né, eu tenho um milagre na minha vida. E você conta, e as pessoas muitas vezes estão desesperançosas. E quando vem uma pessoa como um pastor aqui e fala a situação que já passou, o caminho que já esteve, o deserto que já atravessou, né, e pessoas falam, olha, se ele conseguiu, eu vou conseguir, mas tem que ter uma fórmula. Tem que ter uma forma, tem que querer, né? Primeiro passo que a gente falou, tem que querer, tem que buscar, tem que lutar, né? Porque Deus ele vai mover se a gente também mover, né? Se a gente não se mover, a gente parar ali, se não né? der o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, eu achava que eu sempre ficava naquela frase que todo mundo fala, não estou preparado, não é o momento ainda. O momento é a gente que faz, né? Então eu cansei daquela vida que eu estava levando, e eu falei, eu preciso de Deus. Entrei em acordo com a minha esposa, que nem eu falei, eu preciso. A nossa vida tá em declive, tá descendo.
né? E eu sempre trabalhei em bons trabalhos, minha esposa, e eu só perdendo trabalho, então chegou um momento que eu falei, não, a gente precisa mudança. E já ninguém mais apostava em mim. Eu era já a ovelha negra ali da família, mas eu costumo falei, isso não tem mais jeito, não. Tem jeito. Não, sabe, vizinho, amigo, isso aí já só esperava o momento. Sabe quando foi um momento decisivo da minha vida? Quando eu entendi um negócio. Eu era mais ou menos assim, o verdadeiro vaselino. Eu não queria me comprometer com nada. Religião. Não, eu não estou fazendo nada, eu não mexo com eles não mexem comigo. Minha vida tá boa assim. Minha vida tá sempre em cima do muro. Até o dia que eu entendi que o muro era de Satanás. Exatamente. Que para Deus você tem que pular e tá dentro do barco. Então, aí no dia que eu entendi isso, a história mudou. Aí eu tomei a decisão de, não, então se o negócio é assim, eu quero estar lá dentro, firmado na rocha. Pastor, me conte uma coisa aqui. O pastor já viveu milagres com Cristo? Já. Eu vou contar um que é abençoado. Me conte uma história aí de um milagre com Cristo. Eu vou contar até desse testemunho que eu pulei, a gente pulou um pouquinho. Não, fica à vontade. Eu lembro que eu tive 3 paradas cardíacas. Comecei a ter em casa, foi uma noite de muita droga na época, e eu, passando mal, falei pra ela, eu preciso ir pro hospital. Ela me viu, eu comecei a passar mal, já tendo a primeira parada, tive 3, a terceira chegando no hospital. E eu lembro que eu já não estava enxergando mais nada, só que eu ouvia muito bem. Não enxergava nada, mas o sentido ainda estava muito bom. E aí me colocaram, eu sentia que me colocou na maca, me levou e a enfermeira conversou. Eu ouvia as enfermeiras falando, vai morrer. Em alguns minutos ele morre, que a pressão já está igualando dele. E aí aquilo no meu coração começou a bater tão rápido, né? E passando mal ali. E aí eu orei para Deus. Eu falei, Senhor, me tira dessa situação, né? Só que aí me deu um clarão na sala. Olha que interessante, me deu um clarão. Mas ao mesmo tempo eu vi uma sombra chegando, se aproximando de mim, se aproximou dos meus pés. E ali eu vi que era a morte. Eu senti a presença dela ali. E ela ficou em cima dos meus pés na cama. E ali foi um momento que eu acho que foi uma das orações mais sinceras que eu fiz para Deus também, junto com aquela do banheiro, que eu falei, Senhor, se o Senhor me tirar dessa, eu entrego minha vida para o Senhor. Só que aí, de repente, eu voltei. O médico olhou para mim e falou, é um milagre, você ter voltado. O médico reconheceu, falou, é um milagre. É um milagre, você voltou, hein? Era para você ter ido, hein? E o interessante é que eu voltei sem sinais de droga, assim. Deus me limpou ali mesmo, naquele momento ali, sabe? E eu voltei ali, olhando tudo, já estava reconhecendo tudo. Ele falou, nossa, é um milagre. É um milagre você ter voltado. Deus. Sabe o que é importante? Esse reconhecimento, né? E muitas vezes o Deus opera o milagre nas nossas vidas e nós não sabemos, não reconhecemos e muitos se esquecem do que Deus fez. Exatamente. De onde ele estava e de onde Deus tirou e o que Deus representa na vida dele. Muitos se esquecem disso. Né? Muitos não voltam para agradecer, né? Exatamente. De 10, um volta, né? Outro milagre é ter a minha família do meu lado, né? Que isso é um milagre também, né? Então, a família... Do estágio destruído que eu vivi, né? E hoje tá com a minha esposa aí, meus filhos, onde eu vou, eles estão aí comigo do meu lado. Pode ser qualquer igreja, a gente prega na garagem, estão comigo ali. Minha cameraman tá ali comigo ali. Glória a Deus. De vez em quando ele dá umas dormidas, ele perde minhas filmagens, eu vou ver se a filmagem ficou boa. Quando vai ver, me filmou daqui pra baixo. Aí a gente foi pegar num lugar aí, ele falou, pai, pegou bastante, hein? Que pregação. Rapaz, eu olhei eu pregando ali, ele tava dormindo. Ele dormiu. Só que ele trabalha à noite, né? Eu vou entender. Ele estuda e trabalha, né? Então, glória a Deus, né? Trabalha. Aí eu vou filmar, pastor. Eu reconheci a minha voz. Vou deixar, pai, que eu filmo. Aí eu falei, essa pregação Deus me usou. E eu olhei pro lado e tava roncando lá do lado. E eu falei, ó, meu câmera dormindo ali. Mas tá bom, né? Gustavo, mas tava presente, não tava, Gustavo? Tava. Em sonho, mas tava lá. Aí depois no final ainda falou, o senhor pregou bastante, pai. Você não viu nada? Você não viu nada, não pegou metade do culto. Glória a Deus. Mas, Pastor, um personagem bíblico. Olha, tem bastante, mas eu vou de Jonas e Noé. São dois eles. Por quê? Jonas porque fugiu como eu fugi, mas ao mesmo tempo ele cumpriu. E Noé porque ele enfrentou uma multidão, né, contra ele, né? E pregou mesmo assim, ouviu a voz de Deus e continuou ali, né, construindo ali a arca, independente do que falavam, independente
Né? Ele e a família, como eu também, ele e a família ali, né? Ele deveria ouvir. A família, vamos conjecturar que ele deveria ouvir muita coisa ali, né? Né? E não desistiu, né? Então. Pastor, como fazer para não ouvir o mundo? Como assim você está falando? Ouviu muita coisa. Como fazer para se blindar do que o mundo pensa de você? Pastor, olha, eu vou voltar no meu ministério lá atrás. A gente sofreu muito, dentro de obras. Porque assim, a gente passou muita luta, assim, muita humilhação. E foi bom para mim. Eu vou até abrir aqui. O pastor que me batizou, eu tomei um golpe dele, ele me golpeou. A gente tinha uma sociedade, eu vim ali até tomei um golpe dele. Só que foi bom, me estruturou. Então as críticas lá atrás que eu tive, hoje eu vi tanta coisa errada dentro de ministérios, que nem a gente estava falando sobre ministério, que hoje serviu de base. Hoje eu posso. Serve de base para você não fazer igual. Para não fazer igual e também para não, exemplo, eu vou parar porque o meu pastor está errado. Não. Eu vou continuar. Eu vou parar porque se a minha esposa me largar, eu tenho que continuar. Então, eu vou parar porque o meu filho saiu dos caminhos. Não, eu tenho que continuar. Pastor, quem entrou na igreja para olhar para o que o outro vai fazer, não entendeu o propósito da igreja. A igreja você vai para buscar Cristo. Exatamente. Você tem que olhar para ele. Né? Hoje parece que procuram desculpas para sair da presença de Deus. Né? Entendeu? Né? Muito, né? Mas aí, eu particularmente, eu acho assim, quem chegou na presença de Deus... quem realmente, né? Quem chegou realmente na presença de Deus não tem condições de sair. Exatamente. Sabe por quê? Porque nada mais... Eles já está preenchido, está completado. Pastor, o senhor falou algo, não cortando o senhor, falou algo maravilhoso. Eu lembro que eu estava vendo tudo que estava acontecendo de errado no ministério, né? E eu fui para uma salinha de pastor e eu falei para minha esposa, não vou pregar mais não, vou largar tudo. Aí ela falou assim, você vai largar tudo? O que Deus tem a ver com isso? Aí ela falou, aí eu tava na salinha, era uma igrejinha linda, pequenininha, mas era tão bonitinha, tinha a salinha ali que eu ficava ali. E ela falou, olha pela fresta da porta o povo, olha o povo lá precisando de alimento. Você vai parar? Aí ela saiu e o Espírito Santo falou comigo, você vai parar, então você não está olhando para mim. Se você estiver olhando para mim, você vai seguir. Aí eu aprendi, eu falei, independente de qualquer coisa, é olhar para Cristo. Fui lá e levei uma mensagem. Eu vou falar para você, eu tenho uma amiga, parceira de negócio, uma advogada colega nossa, que a gente estava numa conversa, e ela tem um filho que tem suspeita de ter transtorno de espectro autista. Então, e ontem ele fez 4 anos. E hoje a gente estava no telefone conversando, e ela deu um depoimento que eu falei, não, depois você até manda para mim, que isso é muito lindo que você está me falando, serve de exemplo. E ela estava falando do amor. E ela não era serva do Senhor e tal. E a gente vai ministrando, falando. Ela já, hoje, aí o menino foi lá e chorou e chamou ela de mamãe, e ela caiu nos prantos, que 4 anos ele não tinha falado nada tal. E ela, como ele fez aniversário, ela mandou um texto para a sogra, uma coisa linda. E ela estava falando sobre amor. E o que ela falou de amor, eu tomei como se fosse Deus falando para ela, ensinando ela ali. Ela mandou para a sogra mais ou menos assim, amar você, amar meu marido, seu filho, amar meu outro filho, que são perfeitos, é fácil. Exatamente. Mas amar quem não é perfeito, quem é imperfeito, exige da gente uma dedicação maior, uma compreensão maior. E muitas vezes essa compreensão só vem de Deus. Exatamente. E muitas vezes a gente está dentro da igreja olhando de uma maneira e a gente quer que o outro seja perfeito. Exatamente. Quando o outro não é perfeito. Porque nós somos falhos. Isso não tem perfeição. E eu costumo dizer nos cultos aqui, se você entrar em uma igreja procurando uma igreja perfeita, passe, não entre, deixa ela quieta, você vai estragar, porque não entre. Entendeu? Porque não. E muitas vezes a gente vê nas igrejas as pessoas querendo pessoas perfeitas. Ou pessoas que aceitem elas como são sem correção.
que o evangelho se amolde aquilo que ela acha. Mas o evangelho é esse e ponto. Não adianta, não tem evangelho light, não tem nada. O evangelho é para correção também. É para você se negar a si mesmo. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não é eu tenho que largar as drogas. Não Jesus aceitar eu com drogado. Entendeu? Então, de qualquer jeito. Então, eu achei linda a maneira como ela colocou isso. Ela falando do amor de Deus. Porque mesmo a gente sendo imperfeito, Deus nos ama todo momento, que é o momento que faz ter nojo, me abençoa, me permite tirar de uma maca, entendeu? É o imperfeito sendo cuidado pelo perfeito. Exatamente, porque foi isso que o Jesus fez, né? Sempre cuidado dos imperfeitos. Né? Imperfeitos. Na área da saúde, na área espiritual. Ele sempre cuida dessas pessoas, não vai cuidar os perfeitos. E eu sempre falo o seguinte, Deus nos deu 10 mandamentos, mas quando a gente cumpre o primeiro, os outros são consequências. Exatamente. Né? Se torna até mais quando fácil. A gente ama a Deus, automaticamente a gente começa a amar o próximo. Isso é verdade. Não, deixar de cumprir, não vamos cumprir o segundo, o terceiro e o quarto, porque o amor de Deus nos liberta de tudo isso. Né? Então, primeiro mandamento, cumpra ele e os demais. O senhor falando, pastor, eu lembrei de uma ocasião que teve numa igreja, numa certa igreja que eu estava, e o senhor falou de humildade, falou de amor, né? E eu lembro que eu estava ali buscando o Senhor ali em pé, o culto estava rolando, e tinha uma membra que ela sempre ia com a mesma roupa. Sempre ia com a mesma roupa. Sempre. Aí eu olhei para ela ali no culto, e olhei com os olhos da carne, eu olhei para ela, e imaginei, pensei comigo, por que ela sempre vai com a mesma roupa? Aí eu olhei, e aí Deus falou comigo naquele momento, tão forte, e falou assim, olha para ela, olha de novo, e vê a forma que ela me busca. Vê a entrega. Aí eu olhei, eu vi aquela mulher levantando os braços, assim, chorando, se derramando na presença do Senhor. Me desceu um temor tão grande naquele momento, eu falei, Senhor, me perdoa. Porque eu olhei como um homem falho. A gente tem mania de olhar com o olho natural. Deus estava olhando lá, dentro da entrega dela. E enquanto eu olhando na roupa, Deus estava olhando o coraçãozinho dela lá. Maravilhoso para Deus. É a oferta da viúva, né? Exatamente. E me veio a memória a mulher encurvada no templo, né? Todo mundo olhava ela, mas Jesus chegou e olhou e viu a alma daquela mulher. Exatamente. Então, glória a Deus, isso é muito bom. Ministério, pastor, a igreja, o que o pastor pensa? Qual o desejo do pastor do evangelho? Pastor, um dos maiores dos meus desejos, acho que a maioria dos pastores vai falar assim, eu quero crescer o meu ministério, eu queria formar grandes homens e mulheres de Deus, que não saíssem da presença dele. Esse é o meu maior desejo. Poder olhar assim e falar assim, puxa, ainda está na presença de Deus, está firme. Eu passei por 25 pastores, eu sempre falo isso. Trabalhei com 25 pastores, nenhum mais está na obra, só tem um. E ele até faleceu. Eu trabalhei com 350 obreiros, só tem uma que está na obra. Então, assim, todos desviaram. Então, assim, Deus sempre falava comigo, forme grandes homens e mulheres de Deus, tente formar, leve o evangelho puro, que nem a gente está falando, simples, né? Ensine a verdade, porque ser um bom teólogo é maravilhoso, conhecer a palavra de Deus é maravilhoso. Mas pastor, só que se eu não viver, não adianta nada. Mas tem outra. Você pode conhecer, você pode ter o maior teólogo do mundo aqui, pode dar aula de Bíblia, mas se ele não tiver um sangue, não converte uma alma. Exatamente. Entendeu? Se Deus não... E tem outra. Deus capacita. Exatamente. Esse negócio de que muitas vezes você está querendo fazer o seu chamado, mas eu não sou. Pede para Deus que Ele te capacita. Ele capacita, Ele coloca você aonde você precisar. Desde que seu coração esteja voltado para Ele. Deus nesse ministério, eu ficava indagando Deus. Falava assim, será que é para mim? Será que não é? Aí Deus me colocou o som. Trouxe um rapaz e enviou um rapaz do som. Apareceu as cadeiras. Aí foi indo. Aí eu comecei a papelar, deu um probleminha. Depois Deus colocou o pastor ali. De repente colocou o senhor para me ajudar. Então você vê como é que Deus vai... Ele vai nos cercando. E o nosso trabalho... Eu não estou fazendo doação nenhuma, não. Eu estou devolvendo para Ele aquilo que Ele me capacita todo dia. Porque Deus não deixa faltar nada. E a gente fala isso para todo mundo que está aqui, que é o seguinte. Uma hora, eu mexo com mercado financeiro, eu desafio qualquer homem, qualquer mulher que trabalha no mercado financeiro me provar que investir no reino de Deus dá menos rendimento do que investir no mundo. Você falou tudo.
Exatamente. Eu não vi Deus ficar devendo nada para ninguém. Exatamente. Ele dá no tempo dele, na hora certa, no momento exato, e ele dá com abundância. Se você, mas é porque muitas vezes as pessoas vêm na presença de Deus buscar a bênção. Primeiro, né? Primeiro. E eles não querem ter relacionamento com o abençoador. Exatamente. Com quem é o dono da bênção, com quem pode tudo. E muitas vezes a bênção para ele quer, ele dá porque ele dá, porque ele é misericordioso, mas ele quer mais com você, ele quer ter uma interação com você, quer ter intimidade com você, ele quer se mostrar para você. Só que muitas vezes as pessoas, e o evangelho foi difundido aí há muito tempo, principalmente, eu não tenho nada contra a prosperidade, eu acho que todo mundo tem que ser próspero. Também. Só que eu acho que tem que ser próximo dentro da sua realidade. Dentro do seu negócio. Não adianta para dizer para todo mundo que você é o cara só porque tem um carro. Tem gente que tem um carro, tá devendo mais, que tem mais prestação do que a Comendo Bíblia. arroz em casa. E tá, aí deixa a família passando necessidade. Exatamente. Ah, mas eu tô andando com carro zero. Mas não leva a esposa para um almoço fora. Exatamente. Espera. Isso não é prosperidade. Isso é matar o seu casamento. E o seu carro daqui um ano ele perdeu o valor. Exatamente. Tá E sacanagem. realmente não é visão de reino, porque quando você se apega somente às coisas materiais, muitas igrejas estão fazendo essa pregação da prosperidade, somente da prosperidade, Somente isso, se esquecendo do evangelho. Mas você tem dificuldade hoje de ver a igreja falando de salvação. Exatamente. Entendeu? Não prega a salvação. Não prega. Por Sobre quê? arrependimento. Porque arrependimento, largar os seus pecados, isso virou ofensa. Exatamente. Ah, não, Jesus te aceita do jeito que você é. E as pessoas... Ele é amor, mas é fogo consumidor, não brinca não. E as pessoas querem ouvir música somente. Música, eu digo, louvor. Não digo louvor, mas música no ouvido dela. Olha, você vai ser abençoado, entendi. você vai ser... Eu ainda vejo, pastor, como até uma palestra. É uma palestra motivacional. Exato. Hoje está essa palestra motivacional, né? Virou. Só que Os coaches estão usando a Bíblia para fazer. Aí é palestra motivacional. Só que você paga nessas palestras, você te dá um motivo, você não tem direito à devolução do dinheiro se der errado. Exatamente. Você sai cheio ali, né? Quando vem um problema, murcha. Mas tem um refrigerante que é cheio de pressão. Depois que ele fica aberto, depois de meia hora, acabou o gás. Sem Espírito Santo. Entendeu? Então, você tem que tomar muito cuidado. Exatamente. Com isso. A igreja, a gente fala de igreja, a gente tem que tomar muito cuidado com tratado o evangelho, para você não estar indo para a perdição. Não olhar o homem. Não estou falando. Eu gosto muito da igreja de Bereia por causa disso, dos bereanos por causa disso. Porque tá na palavra. Deixa eu olhar. O Paulo falou isso. Tem base. Opa, então eu vou esse caminho. Então, olhar as coisas. Porque de vez em quando a gente vê um negócio. É chave, é lença, é não sei o que, é não sei o que. É um fast. Pontos de contato, né? Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Jesus é muito simples. A simplicidade de Jesus é a coisa mais tranquila que você pode ter para buscar a sua salvação. Pastor, eu posso dizer que nessa sua trajetória você foi movido pela fé e pela esperança, por tudo que você passou? Foi movido pela fé e pela esperança. Pastor, o senhor resumiu aí, acho que o senhor resumiu esse testemunho. Foi movido pela fé e pela esperança. Por mais que tudo dava errado, por mais que tudo vinha ao contrário, né? Por mais que não parecia que não ia dar certo, foi a fé. A fé ainda, esperança e perseverança. Perseverança. Para hoje estar começando um trabalho aí, né? A gente está começando um trabalho, eu costumo dizer, para a gente começar um trabalho missionário, que seja qualquer trabalho evangelístico ali, a base tem que ser a família, né? Porque se a gente não tem uma base, não consegue administrar a nossa casa, como que a gente vai querer administrar alguma outra coisa lá fora? Claro que ninguém é perfeito, que nem eu costumo dizer. Não somos perfeitos. A minha esposa ali anda ali bem armada ali. Tem hora que ela tá com o revólver ali, né? Ela tá só... Entendeu? Eu tô brincando assim, mas a gente tem, né? São duas mentes pensantes ali, né? No casamento. Lógico. Né? Uma pensa de um jeito, pensa de outro. Mas quando tem Jesus no meio... Nada dá errado. Quando você tem uma família estruturada com a base em Jesus, você tem a sociedade... a base da sociedade, a família. A família. Hoje nós temos uma sociedade perdida porque muitas vezes as pessoas não dão mais valor à família. Exatamente. Já não existe mais aquela família unida. Pastor Aguinaldo, nós estamos indo para o encerramento. Certo. Mas eu vou deixar o Tina aí, faz aí que senão o seu pastor presidente
Te engole. Eu não me lembro desses dois, porque não era da minha época. Na minha época era mais aquela família de asteroide lá, Brutus e Popeye. Brutus e Popeye. Trazendo para a nossa realidade, pastor. Faça uma analogia aí para os nossos dias atuais. Traz para a Bíblia aí. Para a Bíblia? Olha, vamos analisar aí. Brutus, os dois a gente acho que tem que ter um pouquinho de cada um. A gente, não é? O Popeye ali, ele é alimentado, né? Ele precisa de uma energia. Como nós precisamos do Espírito Santo. Exato. O Brutus ali ele é mais bravo, mais impulsivo, né? Tem momentos na nossa vida que nós somos impulsivos também, né? Mas no final das contas tudo tem que dar certo. É quando a gente coloca o Espírito Santo na frente, né? Mas a gente leva para nossa vida, né? Eu trago assim o meu testemunho, né? Voltando, eu acho que eu tenho um pouquinho do Brutus ali, um pouquinho do Popeye, né? Mas o principal é a nossa busca incessante, que nem eu sempre falei aqui, né? A gente não pode parar de jeito nenhum, não pode olhar para os problemas. Vai aparecer alguns Brutus na nossa vida para tentar nos parar. O pastor falou que às vezes você vê um pouco do Brutus, aí você se enche do Espírito. O Popeye necessita dessa energia, né? Né? Então ele é como nós, né? Como nós ali. Glória a Deus. Pastor Aguinaldo, foi uma honra entrevistá-lo. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. A gente já sabia a história. O pastor Fábio já tinha falado muito bem da história. Um prazer. Saiba que aqui tem uma igreja co-irmã precisando. Nosso pastor não está aqui porque ele está em Termas de Ibirá, lá fazendo a obra, construindo lá a nossa igreja lá no interior, tá cuidando lá. Mas foi um prazer. Precisando de nós, estamos aqui à disposição. Para você que está nos assistindo, foi uma honra. Mais um podcast para começo de conversa. Para você, doutor Cristino, mais um serviço. Acho que o negócio está ficando sério para você. Você vai dividir seu lucro com ele? Tenho esperança. Tenho fé e esperança. A esperança é o que vai, né? Ele trabalhou você teve a esperança, eu já iria. Eu acredito no milagre. Então, vamos orar. Vamos orar que o milagre vai Pastor, acontecer. 2 minutos para você se despedir aí, dando uma saudação para quem está assistindo. Eu quero agradecer primeiramente a oportunidade de estar aqui, né? Você que está vendo aqui, assistiu. Se você está passando por uma luta, algum problema, assim como eu, assim como cada um de nós, né? Não pare não, busque cada vez mais o Senhor. Eu sei que luta vai vir, dificuldade vai vir, problema vai vir, mas quando a gente traz o nosso Senhor para o nosso lado, quando a gente busca Ele, assim como eu passei por esse processo aí, mas quando eu encontrei com Jesus, tudo mudou. Então assim, sei que momentos difíceis virão, porém a gente tem que entregar a nossa vida para Ele, somente para Ele. Não tem jeito, não tem a saída, né? Ele é a saída, na verdade. Né? Amém? Glória a Deus, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado. Para você que está nos assistindo, para começo de conversa, mais um episódio, Pastor Aguinaldo Rocha, homem de Deus, servo do Senhor, mostrando que tudo tem jeito se você acreditar em Jesus. Próximo episódio, mais um entrevistado que tem a história fantástica. Sábado estaremos aí gravando vários episódios com vários convidados. Será uma bênção. Maravilha, né? Se despede aí. Foi um prazer estar aqui com você neste episódio. Trouxemos aí um homem abençoado, um servo de Deus, que trouxe seu testemunho edificante. Então, curta, compartilhe, dê o seu like e até o próximo episódio. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Um forte abraço. Deus abençoe. Amém.